had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá pessoal, estamos aqui de novo, né, na nossa pílula diária para falar desses playoffs de NBA e eu estou aqui depois de um dia ausente com ela, Agatha Máximo. Bom dia, Agatha, tudo bem por aí? Bom dia, Drica, tudo tá cada dia mais complicado sobreviver, né, às madrugadas, mas tudo bem, tudo certo. O energético que importa. Enquanto tiver energético no planeta, eu estarei bem. Ah, você tá aproveitando aí, né? Porque tem 900 milhares de tipos de energético e você está provando absolutamente todos. Então, vai dar bom, vai dar bom. Bom, eu tô feliz, né? Ontem aí vivi um dia de glória, né? Absorvendo minha varrida, para depois pensar no que vem, e o que vem não é muito bom. Mas enfim, vamos lá, vamos falar do que aconteceu ontem, porque ontem a gente teve mais uma eliminação, né? Mais um time classificado e mais um time que deu, ironicamente, tchauzinho aí aos playoffs. Miami Heat 97, Atlanta Hawks 94, Miami fechou em 4-1. Miami que estava, né, no jogo de ontem sem Jimmy Butler e sem Kyle Lowry, conseguiu aí vencer até com certa tranquilidade. No finalzinho tivemos aí, né, essa encostada no placar, mas conseguiu aí fechar essa série em 4-1, avançou aos playoffs e espera o vencedor de 76ers e Toronto Raptors, que acontece amanhã à noite, para saber aí quem é o seu adversário no próximo round aí dos playoffs. Tivemos também ontem Timberwolves e Grizzlies abrindo aí um 3-2 e a mesma coisa com Phoenix Suns e New Orleans Pelicans. Mas vamos nos ater aí à eliminação / classificação, né, Agatha? O Atlanta Hawks, durante toda a temporada, a gente até comentou aqui em algum episódio aí durante essa temporada sobre uma das decepções, e o Atlanta Hawks era uma delas, né? Uma das principais, inclusive. Depois do que fez na temporada passada, esperava-se que não necessariamente repetisse, né, o que fez, mas que conseguisse chegar com um pouco mais de força, né? Mas teve que remar e bastante, precisou de play-in para chegar a essa pós-temporada e ainda nesse primeira rodada aí de playoffs contra o Miami Heat, que foi o primeiro colocado desse leste, que estava tão equilibrado, não conseguiu aí repetir as suas forças, até roubou um jogo, mas ficou muito aquém do que se esperava para essa temporada do Atlanta Hawks. Te surpreende, Agatha, esse 4-1? Antes de falar do jogo especificamente de ontem, a que você atribui aí do lado do Miami essa facilidade até em passar aí para o segundo round, e do outro lado essa ineficiência, vamos dizer assim, de não conseguir pelo menos esticar mais essa série? Não me surpreende, Drica, sendo muito sincera. Como a gente já falou no podcast que a gente comentou sobre o play-in, né? Eu esperava, inclusive, que o Cavs fosse passar. Isso não é um demérito do Atlanta Hawks de forma alguma, mas eu imaginei que o Cavs ia ganhar. Obviamente que o Atlanta Hawks contou com aquilo que ele espera contar sempre, que é uma noite iluminada do Trae Young, e foi o que aconteceu. E aí, nesse caso, o Hawks passa e o Hawks enfrenta esse Heat que a gente sempre comenta também. É um Heat comandado, gerido e jogado por jogadores que entram no conceito, né? Se é que a gente pode usar essa palavra, no estilo de vida, de fato, do Miami, né? É um time muito bem consolidado aí há muitos anos. Então, ele é um time que criou
uma história em que, independente de qual jogador esteja lá, né, esteja dentro de quadra, a gente pode esperar um estilo de jogo, um estilo de comportamento. Diferente do Atlanta Hawks, que é impossível você falar que não é uma decepção. Se você compara, obviamente, a última temporada. O Atlanta Hawks aí, né, chegou às finais do leste. Não dá pra falar que cair na primeira rodada de playoffs, tendo brigado pelo play-in pra entrar na última vaga, não seja uma decepção. É de fato uma decepção e é algo que provoca na gente e também provavelmente no time a sensação de que algo precisa mudar se esse time quer continuar competitivo da forma como foi ano passado, para não parecer que a temporada anterior foi uma exceção, né? Foi aí um momento de sorte ou algo do tipo, e sim um trabalho que vai ser constante ao longo dos anos. Exato, né? Essa questão de decepção a gente já falava, né? Beleza, não é porque enfrentou o primeiro lugar do leste, né? Teve suas dificuldades da temporada regular, que era uma coisa esperada. Toda a temporada foi, né? Uma decepção, justamente por isso que você comentou, né, Agatha? Porque senão fica parecendo que era um ponto fora da curva no ano passado, para eles e para os adversários, né? Que o fez chegar às finais da conferência. Mas há alguns fatores aí, né, que são bastante, inclusive, polêmicos aí, né, na internet, com relação às principais estrelas do Atlanta Hawks, que fizeram com que o time não conseguisse aí sequer dar um trabalho para esse Miami, né? O Miami, óbvio, manteve aí a sua base, trouxe ainda o Kyle Lowry, tem um Oladipo que tá voltando, jogou ontem, então é um time forte que se manteve e, como você disse, né, Agatha, é um trabalho sólido de anos, né? Vem do Pat Riley, vem do Spoelstra, vem de quem está dentro de quadra, então é diferente, né? Quando se mantém um trabalho. A gente sabe que as coisas, quando elas mudam drasticamente ano após ano, raramente vai dar certo. Pode dar? Pode, né? A gente tem o Lakers aí, que foi campeão recentemente, que montou um time e foi campeão, e aí a gente viu o que aconteceu depois. Mas quando o trabalho ele é consolidado ano após ano, com alterações pontuais, o resultado é que o time constantemente vai estar brigando, né? Que é o que acontece com esse Miami. Mas, Agatha, falar um pouquinho sobre as estatísticas de ontem pra gente analisar esse último jogo. Do lado do Atlanta, a gente teve aí o Hunter, né, com um duplo-duplo de 35 pontos e 11 rebotes. O segundo maior pontuador aí foi o Huerter com 12 pontos e o Gallinari também com 12, vindo do banco. Trae Young teve 11 pontos e 8 rebotes, 6 assistências. O Okongo com 8 pontos e 5 rebotes. E com 7 pontos tivemos o John Collins e também o Delon Wright. Esses foram aí os números, né, do Atlanta Hawks. Já pelo lado do Miami, a gente teve o Oladipo, né, que tá aí voltando, com 23 pontos e 3 assistências. Adebayo, com duplo-duplo de 20 pontos, 11 rebotes, teve também 4 assistências. O Tyler Hero, vindo do banco, né, como de praxe, 16 pontos, 4 assistências. O para delírio aí, né, do torcedor Celta, que volta e meia fala, Max Strus com 15 pontos e 5 rebotes. E deixa eu ver quem mais que teve mais de 10 pontos. O Caleb Martin com 10 pontos e 4 rebotes, né? Esses foram aí os números de pontuação das duas equipes. Agatha, eu sei que é polêmico, né? Mas é inevitável que a gente fale sobre isso. Trae Young é o principal jogador desse Atlanta Hawks. E nesses playoffs, nessa série, não só nesse jogo, né? Como um todo, esses playoffs, ele ficou muito aquém, né, do que se esperava dele. Afinal, ele é um jogador que costuma ser bastante provocativo, eu diria, aí, né, com os adversários, quando ele consegue, né, fazer com que os adversários deem tchau aí aos playoffs. Aconteceu no ano passado. Mas ele é o principal cara desse Atlanta Hawks e não mostrou nesses playoffs que é capaz
de levar esse time a mais do que aconteceu no ano passado. E aí, de novo, né, a gente volta nessa questão que parece que foi uma exceção. O que você tem a dizer sobre Trae Young, principalmente quando a gente vê aí jogadores jovens conseguindo, né, levar os seus times a mais, demonstrar mais maturidade nos playoffs, mais personalidade, eu diria, que estão um pouco mais prontos para os playoffs, e a gente vê o Trae Young aí não sendo capaz de colocar o Atlanta Hawks um pouco a mais, né? Afinal de contas, a gente teve aí um jogo 5 com 3 pontos de diferença, e o Trae Young sequer foi o maior pontuador desse Atlanta Hawks. Bom, vamos lá, né? Não quero provocar a fúria de ninguém hoje. Até porque o Trae Young é um jogador de 23 anos que levou seu time a uma final de conferência aí com 22, né? Aqui eu não vou questionar talento do Trae Young, porque esse não é o ponto, e eu também estaria lutando contra fatos, né? Acho que é muito óbvio isso. Não é talento, né? Acho que perde decisão no momento certo. Eu acho que é mais por aí. Eu acho que tem mais que isso, são mais camadas. Quando a gente olha para jogadores dessa idade, 23 anos, né, 24, vamos bater até 24. Eu diria que existe um jogador que tá pronto para ser campeão. Seu time não tá, mas um jogador que você olha e vai colocar números todo jogo de um campeão, que é o Luka Doncic. E acabou essa lista. Não existe nenhum outro jogador tão pronto em todos os lados, em todos os aspectos, em tudo. Deixa eu só fazer um parênteses. Diga. Jason Tatum tem 24 anos, tá? Então, Jason Tatum, eu tô colocando 23 pra baixo, tá? Não vou nem entrar nessa do Jason Tatum. Ele chegou, inclusive, né, nessa pós-temporada, nessa temporada, a um outro patamar que eu acho que ninguém nem colocava ele, né? Eu acho que hoje a gente coloca ele ali junto com o Luka Doncic, inclusive, nas listas. Então, assim, mas falando dessa geração, que é mais comparada com o Trae Young, né? Pra mim, o Luka Doncic é o único que está pronto. O Trae Young, tentando dizer da maneira mais delicada possível. Sem provocar. É um excelente jogador no ataque. Não acho que ele é um talento geracional. Tive discussões sobre isso no Twitter já rebati muitos pontos, mas continuo achando que ele não é um talento geracional. Ele foi, por exemplo, argumentos que eu li, o jogador que mais pontuou na temporada, em termos de número de ponto total. Em média, não. Em média, ele ficou em 6º lugar na temporada, mas ele foi o que mais fez pontos. Isso significa que ele é o melhor pontuador da NBA? Eu não acho. O seu volume de jogo do Trae Young, ele é proporcional ao que ele precisa fazer para ganhar nesse Hawks. Se o Trae Young não põe 40, 45 pontos todo jogo, o Hawks não vence. Simplesmente porque o Hawks joga com 5 jogadores no ataque e 4 jogadores na defesa. O Trae Young é um problema defensivo para qualquer jogador que ele estiver marcando. Ele não marca. É até engraçado a gente falar pra qualquer jogador que ele estiver marcando, porque ele não marca. Ele é nulo na defesa. Ele é hoje o pior jogador titular na defesa. Não é só do Hawks, é da NBA inteira. Ele é o pior titular defensivo da NBA. Isso precisa mudar se o Trae Young quiser continuar sendo esse líder que se espera dele. E eu acho que vai mudar. E assim, obviamente, se ele tivesse ímpeto, né, de ser completo, ele tem todo o arsenal de talento, de fato, pra melhorar nessa parte. Mas eu acho que as pessoas precisam começar a entender o Trae Young pelo que ele é. Um excelente jogador de ataque que se anula praticamente por conta da defesa. No final das contas, o ataque não vale de nada enquanto ele estiver com essa defesa dessa forma. Então, as pessoas têm que entender esse ponto.
né? Você pode ter um cara muito bom, você pode achar ele lindo no ataque. Só que você também precisa entender o quanto ele compromete o time dele na defesa. Enquanto isso acontecer, eu imagino que o Hawks não vai ter uma temporada como a do ano passado. E outra, isso nem é um problema dele, né? A gente tá falando do Trae Young aqui, eu tô mencionando o Trae Young, mas a gente vai falar de outros jogadores de uma forma mais rápida. Ele teve de média nessa série 15 pontos por jogo, 6 assistências por jogo e 6 turnovers por jogo. Ele teve mais turnover nessa série do que cestas convertidas, né? 18% nas bolas de 3, inclusive. Se a gente compara o playoff do ano passado, que inclusive teve 3 vezes mais jogos pro Trae Young, ele tem 28 pontos de média, 9 assistências por jogo e ele tinha muito mais volume, de fato. E isso prova tudo que eu tô falando até agora. Se o Trae Young não tiver um volume absurdo de ponto e de assistência, o Hawks não vence. Isso é um problema, porque aí vamos sair daí e vamos para um Dallas, que ainda não ganhou nada, eu sei, as pessoas vão falar, mas o Dallas não ganhou nada, mas eu tô falando de elenco, comparação de elenco hoje, né? O Luka Doncic precisou sair por 3 jogos e o Dallas conseguiu segurar a bronca, porque existe toda uma sinergia dentro de um time em que às vezes o Luka não precisa pontuar 45 pontos, inclusive ele nem faz isso na maioria das vezes. Ele vai ficar aí nos 25, 30, mas é um time que consegue contar com outras armas. E tá se organizando defensivamente também pra fazer isso. Então, eu acho que o que o Hawks tem que olhar nessa off-season é pra defesa como um todo. Não é só o Trae Young o problema, tá longe de ser, mas no melhor jogador eles precisam lapidar essa questão também. E aquele lance, né, que todo ano a gente volta, né, ataque ganha os jogos, defesas ganham campeonatos, né, e é muito complicado quando você tem um jogador que de um lado da quadra ele é tão bom, né, de modo geral, mas anula completamente a sua defesa, né, você falou, se o Trae Young não tiver um volume absurdo, se não pontuar 40, 45, o Hawks não vence, porque o Hawks toma muito ponto, e muito ponto por conta dele, né? Teve um lance, inclusive, nessa série, que pra mim foi, assim, a síntese do que é o Trae Young, né? Foi no jogo 2, se eu não tô enganada, 2 ou 3, uma jogada do Jimmy Butler, que o Jimmy Butler passa por ele está parado. Ele simplesmente está parado, né? E quando um jogador do calibre dele, e que quer ser, e que se coloca como, e que a torcida o coloca como um jogador, como você disse, né? Em algumas falas de algumas pessoas até geracional, o que eu também não concordo, ele precisa ser completo, né? Não dá para ser um jogador de um lado da quadra só, se ele quiser ser colocado em prateleiras mais altas e se ele quiser em algum momento da vida dele vencer algo, né? A gente tem jogadores aí que são ótimos dos dois lados da quadra e não venceram nada por conta dos seus times. Agora, ele não pode ser esse problema, né? Parte desse problema se ele quiser, de fato, vencer alguma coisa. E uma estatística que chama atenção, por exemplo, é que ontem ele fez... né, as pessoas tinham comparado muito ele com o Ja Morant. Eu só vou largar aqui e a gente não vai discutir isso. A gente vai falar aí como um todo para finalizar esse episódio, que a gente prometeu que vai ser de 20 a 25 minutos. Mas eu até te marquei lá no Twitter, né, Agatha? Ontem, por exemplo, o Ja Morant fez mais pontos nos últimos 4 minutos do jogo do que o Trae Young fez no jogo inteiro, 13 pontos contra 11, e o Memphis Grizzlies aí conseguiu fazer 3-2 no Minnesota Timberwolves graças ao Ja Morant no final do jogo. Mas enfim, Agatha, olhando pro lado do Miami agora, né, porque o Miami passou e vai enfrentar aí agora ou o 76ers ou o Toronto Raptors, né, que temos aí um jogo decisivo amanhã. O Sixers pode fechar essa série ou o Raptors forçar o jogo 7. Como você enxerga esse Miami, né? A gente teve aí adição, por exemplo, do Kyle Lowry, que não jogou ontem, mas que vem sendo muito importante nessa temporada regular e nessa série, né? Embora não tenha jogado aí, que deu mais profundidade ainda para esse hit, né? Tem um Tyler Hero que, se não for o sexto homem, abandona, vem do banco e contribui muito, né? Poderia facilmente ser um titular.
Como que você enxerga esse Miami pronto para enfrentar seja Sixers ou seja Raptors? Sim. Pra finalizar a história do Trae Young, eu queria fazer um elogio, pra não parecer que eu só fiz críticas. Eu gosto muito mesmo, assim, isso é uma das coisas que eu mais gosto hoje na NBA, da posição em que ele se colocou de vilão, né? Fazia tempo que a gente não viu um jogador disposto a ser a pessoa não grata dos lugares, né? E o culhão que ele teve de fazer isso no Madison Square Garden, que ele fez em Miami também, eu aprecio demais. Eu acho que isso pode ser, inclusive, o combustível pra ele ser campeão algum dia. Mas falando de Miami, é um time que eu acho que, inclusive, tá pronto pra ser campeão, tá? É um time que tem a possibilidade. Teve altos e baixos durante a temporada, como tem qualquer time que tem peças novas, né? Mas ainda assim consegue se reinventar dentro do seu próprio elenco. Ontem, não jogaram Jimmy Butler e Kyle Lowry. São dois jogadores medianos que não jogaram. São seus dois melhores jogadores que estavam fora de quadra. E o time conseguiu vencer, conseguiu passar de fase. Foram só 3 pontos, mas eles tiveram até uma vantagem um pouco maior ao longo do jogo inteiro, né? O Atlanta chegou no final, especialmente por conta de DeAndre Hunter. Mas uma coisa que me deixou muito feliz foi ver o Oladipo voltando a jogar bem, 23 pontos, inclusive cestinha da partida. O Bam Adebayo continua fazendo jogos maravilhosos, inclusive é um dos jogadores novos, né, que a gente sempre precisa falar, que estão fazendo um trabalho muito mais silencioso do que o resto, talvez por não serem armadores, né, por jogarem em outras posições que eu diria que é impecável. O Bam Adebayo não deixou a desejar em praticamente nenhum jogo. Então, é importante que a gente fale dele como um desses jovens jogadores. Tyler Hero deu um crossover ontem que foi imoral, né? E como eu mencionei, eu acho que esse Miami vem com chances. Eu acredito, e vai ser a minha aposta, que passe de qualquer um dos dois times. Do Philadelphia, porque o Philadelphia não tá conseguindo passar do Toronto Raptors. Isso não é um demérito para o Raptors, mas o Philadelphia é um time que tem James Harden, Joel Embiid, e tá buscando esse título já tem alguns anos, né? O processo está acontecendo já faz um tempo. E também imagino que passe do Toronto Raptors de novo, por ser uma franquia consolidada, por ter Eric Spoelstra, e porque eu acho que é um time que, assim como alguns outros, também já está nesse caminho. O Miami Heat chegou numa final, não venceu, mas tá nesse caminho de disputar novamente um título. E esse elenco, com o PJ Tucker, inclusive, que é campeão, atual campeão, tem boas chances de chegar lá. Me desculpem os torcedores do Miami, mas eu espero que não. Vai ter que passar pelo Boston Celtics, né? Mas aliás, muita calma. Existe um mundo. Calma lá, Agatha, que o Celtics tem uma missão bem difícil antes de chegar à final, mas tudo bem, não quero me preocupar com isso hoje, quero deixar pro final de semana. Então é isso, né, Agatha? Amanhã a gente volta aí pra falar da decisão, né, que temos hoje à noite. Aliás, não sabemos se será uma decisão ou não, se o Bucks vai conseguir fechar essa série, se o Bulls vai ressurgir aí, lembrando que o Bulls estará sem, além de Lonzo Ball, né, que já não está jogando, estará sem Zach LaVine, que testou positivo para a Covid-19, então DeMar DeRozan vai ter que trabalhar muito para esticar essa série. Amanhã a gente volta para falar sobre isso, e ainda temos aí nessa semana a decisão de Sixers e Raptors. Algum recado? Aliás, temos recados adicionais, né, Agatha? O que a gente vai postar hoje? Então, eu queria pedir uma dica sua, porque eu fiz uma múltipla ontem, apostei que Memphis Grizzlies ia ganhar, mas apostei que ia fazer mais de 117 pontos, fez 111. Droga, um jogo atípico em pontuação, então assim, complicated. Me diz aí, Drica, o que você acha que vai acontecer? Vamos apostar no Jokic de alguma forma? O que você acha interessante? Bom, temos 2 jogos hoje. Temos Chicago Bulls e Bucks e Denver Nuggets e Warriors. Vamos primeiro, em qual jogo a gente vai apostar? Os dois está 3-1. As 2 séries podem ser fechadas hoje. Você escolhe qual jogo e a gente vai escolhendo o que a gente vai apostar. Vai. Vamos de Nuggets e Warriors, né? Tá, então vamos de Nuggets e Warriors. Vamos lá.
Você tá com o negócio aberto aí? Sim, senhora. Tá. Jokic, vamos marcar aí alguma coisa pro Jokic, né? A gente tem que Mais de 30 ter. ou menos de 30? No último jogo ele fez 37 pontos. No penúltimo jogo ele fez... Peraí que tá abrindo aqui. No penúltimo jogo ele fez... Sim, 37. Sim, mais de 30. Vai lá. Até porque é ele que carrega a pontuação desse Nuggets, né? Então, mais de 30. E vai ter que... Hoje é tudo ou nada, né? Então, mais de 30. Pois é, só. mais de 30. Mais de 30 pontos Que pra mais ele. podemos apostar? E a vitória de Golden State? A vitória de Golden State. Vamos ver aqui. Jordan Poole, Klay Thompson, Stephen Curry. Mais de, vamos ver quantos pontos aqui, 126, 106. Essa série tem sido uma série com pontuação alta, né? 107, 123, 106, 126, 118, 113. Então, é uma série com pontuação alta. Aqui nós podemos apostar em Golden State Warriors e mais de 225 pontos. Mais de 225 pontos, vitória do Golden State, mais de 30 pontos pro Jokic. É isso. Vou É fazer isso. essa aposta aqui. E vamos que vamos. Lembrando, né, gente? Cupom NBA das Minas lá na KTO. Agatha, fez o depósito, tem bônus, né? Pois é, você faz o depósito e você ganha 20% de bônus sobre o valor que você depositou. Olha que coisa linda. Aproveitem, cadastrem-se, tem o dia todo aí. O primeiro jogo hoje é só às 8h30 da noite, que é o Bulls e o Bucks. Então aproveita, se cadastra, deposita aí o que você tem, o que você pode depositar, faz uma apostinha lá na KTO e aí é cruzar os dedos, assistir os jogos e ser feliz, ou não, né? Vai depender pra quem você torce. É isso então, Agatha Máximo. É isso. Amanhã nós voltamos para falar desse jogo Bulls e Bucks. É isso, até amanhã. Parando que, senhora? 3, 2, 1.